Marcos 2, versículos 23 até ao versículo 6 do capítulo 3. Numa atitude de reverência para com a palavra do Senhor, eu peço que todos possam colocar de pé enquanto fazemos a leitura da mesma. Marcos 2, 23, e assim diz a palavra do nosso bom Deus. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiam-no os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os em redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estenda a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Se meus amigos podem tomar o vosso lugar. Segundo o catecismo puritano, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. E isso é possível porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor e uma infinitude de outros bons atributos do nosso Senhor. Vejam, Deus poderia ter-nos criado somente a nós, e ainda assim, o nosso propósito não sofreria qualquer tipo de alteração. Nós deveríamos glorificar a Deus e alegrarmos-nos nele para todo o sempre. Mas se há algo que os cristãos conseguem reconhecer facilmente, é que o Senhor é infinitamente melhor do que aquilo que a nossa mente consegue imaginar ou conceber. Prova disso são as inúmeras bênçãos que Deus deu à humanidade. A título de exemplo, irei enumerar algumas delas. No mandado cultural que ele deu à humanidade, o Senhor deu ao homem a bênção de ter comunhão íntima entre o homem e a mulher, através disso poder crescer e multiplicar, ter filhos. Era também o reflexo da própria imagem do Senhor e ter o prazer mútuo dentro de uma aliança de fidelidade. Ele dotou o homem também de capacidade intelectual, abençoando-o com uma mente racional e criativa, capaz de governar a terra, de descobrir as leis da criação, criar ferramentas para aliviar o sofrimento, curar doenças e gerar bem-estar. Da mesma forma, o Senhor abençoou-nos com o trabalho. Sim, o trabalho é uma bênção, ainda que muitas das vezes não o vejamos dessa forma. O trabalho já existia antes da queda. O Senhor colocou Adão no jardim com a tarefa de o cultivar. A capacidade que o homem tem hoje em dia de produzir alimentos, moedas, bens, de estabelecer comércio, são bênçãos que o Senhor outorgou e deu à humanidade. E essas bênçãos permitem a cooperação humana e a generosidade. Igualmente, e provavelmente uma das maiores bênçãos que Deus deu ao homem foi o desejo intrínseco de adorar. Nós fomos feitos para encontrar descanso em Deus. E a queda protagonizada por Adão e Eva no jardim do Éden não impediram Deus de se aproximar de nós. Ele deu ao homem leis, ele deu rituais, nomeadamente na Antiga Aliança, e a sua palavra para guiar e dirigir o homem nessa comunhão que viria a ter e estabelecer novamente com ele. Infelizmente, o homem, após a queda, nada mais faz do que corromper as bênçãos que o Senhor lhe deu. A humanidade divorciou a intimidade entre o casal, uma intimidade que devia ser da aliança e do amor pactual, transformando-o num produto de consumo egoísta. E como resultado disso, temos a banalização do sexo, temos a pornografia,
temos a exploração, temos o abuso e temos a distorção da própria identidade familiar. Aquilo que deveria ser o ápice da intimidade e da segurança tornou-se num dos maiores fontes de trauma e de sofrimento na história humana. Já em relação ao intelecto, à ciência e à tecnologia, o desfecho não foi diferente. Sob o efeito do iluminismo e do alto do orgulho humano, o homem usou a inteligência dada por Deus para declarar independência ao próprio Deus. Além disso, a tecnologia foi, é e continuará a ser utilizada para a destruição. A física foi utilizada para produzir armas nucleares com capacidade de aniquilar cidades por completo. E a medicina foi e é muitas vezes pervertida, sendo usada para os mais macabros propósitos. O dinheiro seguiu o mesmo fim, sendo transformado num deus, Mamon. O trabalho, que deveria ser um ato de adoração e de serviço, tornou-se uma fonte de ansiedade, de tristeza e de idolatria. A bênção do comércio foi trocada pela ganância, gerando opressão aos mais desfavorecidos, escravatura, corrupção e até devastação ecológica irresponsável dos recursos que o Senhor deu ao homem para gerir enquanto mordomos da terra. Como João Calvino disse muito bem, a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Portanto, seria expectável que também o desejo intrínseco de adorar fosse corrompido pelo pecado e direcionado para o mesmo pecado. E como a humanidade fez e continua a fazer isso, transformando a adoração em institucionalismo legalista e em idolatria. Basta olhar um pouco para a multidão de religiões criadas pelo homem e, acredito eu, inspiradas por Satanás e a sua horda de demónios, para vermos algo que deveria conectar-nos com o nosso Deus a ter o efeito contrário, tornando as pessoas escravas de sistemas que os levam a cada dia a afastarem-se mais e mais do seu Criador. Ao longo da história, a religião distorcida foi usada para justificar guerras, inquisições, orgulho espiritual e manipulação psicológica de massas. Tudo isto em nome de Deus. No texto de hoje veremos um exemplo muito concreto desta facilidade que o homem tem de transformar algo que é uma bênção numa maldição. Falo naturalmente do sábado. Algo que tinha um propósito santo e teológico, acabou por ser transformado pelos judeus num ídolo, cheio de regras opressivas ao povo. E é precisamente por causa do sábado e das declarações de Jesus Cristo que vemos pela primeira vez a intenção dos seus inimigos de lhe tirarem a vida, de o assassinarem. Não tanto por causa do sábado, mas principalmente por causa do que Jesus declarara acerca de si mesmo. Versículo 23 e 24 do capítulo 2 de Marcos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Marcos une aqui dois acontecimentos relacionados com o sábado para demonstrar a forma como Jesus lidava e lidou com a oposição crescente dos escribas e dos fariseus. A observância do sábado era extremamente importante para este povo, ao ponto de eles terem estabelecido tantas regras, mas tantas regras, que eles acabaram por sufocar o verdadeiro significado daquele dia. Para terem uma pequena noção, os rabinos desenvolveram um conjunto de 39 categorias principais de trabalhos proibidos no sábado. 39 categorias, não são leis. Contudo, com todas as subdivisões e aplicações práticas de cada uma dessas 39 categorias, essas categorias acabaram por gerar mais de 1000 regulamentações diferentes. Não posso comer o ovo que foi posto pela galinha no dia de sábado porque foi no dia de sábado. Isto está lá. Podem procurar na Mishnah e no Talmud. Não podiam. No sábado, nada. Não podia andar mais de 1 milha porque era considerado trabalho. Mas se eu andasse 1 metro a menos de 1 milha, estava tudo bem. Então, vejam, o pensamento deles era assim. Entre as atividades proibidas estavam, eu só pus aqui algumas, não pus as 39. Eles não podiam semear, não podiam arar, não podiam ceifar, não podiam peneirar, não podiam cozinhar, não podiam separar o trigo da palha, não podiam construir, não podiam transportar objetos, não podiam caçar, não podiam escrever, não podiam atar nós, não podiam desatar nós, não podiam lavar, não podiam tosquiar e não podiam muitas outras coisas no dia de sábado. Era proibido. E cada uma destas coisas tinha várias aplicações e leis e regulamentações. No entanto,
temos de ter um pouco de cuidado para não assumir que eles faziam isto por maldade. No coração deles, apesar de corrompido, havia uma intenção boa de preservar o sábado. Eles sabiam que o sábado tinha um propósito santo e sabiam que profanar o dia de sábado era uma ofensa ao seu Criador. A ideia original era criarem uma espécie de cerca ao redor da lei, impedindo que as pessoas corressem o risco de violar o mandamento de Deus relacionado ao sábado. O problema foi que eles acabaram por transformar um dia que era destinado ao descanso, ao deleite e à adoração a Deus, num dia marcado por paranoia religiosa e vigilância constante. O grande erro dos fariseus foi acreditar que o coração humano poderia ser purificado pela observância mecânica de leis do homem. Com isto em mente, nós conseguimos compreender melhor a reação deles ao verem os discípulos de Jesus a colherem espigas no sábado. Imediatamente os seus corações se inflamaram de indignação. A acusação foi direta. Jesus, não estás a ver o que os teus discípulos estão a fazer? Eles estão a apanhar, eles estão a cozinhar, estão a separar, estão a comer. Estão a fazer 4 coisas que é proibido ao sábado. Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. Para! Avisa aos teus discípulos para não profanarem o sábado. Agora, a que lei é que eles estão a referir? Porque nós temos várias leis, mas pelo menos 2 delas falam diretamente no sábado e no trabalho da ceifa. Em Êxodo 34, 21 nós lemos: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Até na aradura e na cega descansarás. E Deuteronômio 23, 25 diz: quando entrares na seara do teu próximo, poderás arrancar espigas com a mão, porém nela não meterás a foice. Ora, à luz destes textos, eu não consigo encontrar nada que os discípulos estivessem a fazer de errado. Os discípulos não estão a trabalhar, os discípulos não estão à procura de lucro, os discípulos não estão a usar foices, os discípulos usaram a sua mão no dia de sábado, num campo que não era deles, mas que era permitido pela lei, porque era dito para os produtores não colherem os cantos das propriedades, que era para as pessoas que passavam com necessidade poderem colher e comerem. Então eles estão simplesmente a alimentar-se e a matar a sua fome. Não há aqui nenhuma quebra da lei que o Senhor deu. Mas o que os fariseus condenavam não era a lei que Moisés havia dado ao povo através de Deus, mas sim a quebra de tradições e regulamentações humanas que eles mesmos haviam desenvolvido e estabelecido, construídas em torno da lei que Deus tinha dado a Moisés. Não há qualquer atividade comercial, como eu vos disse, não há qualquer expectativa de lucro, não há qualquer utilização de instrumentos de colheita, as mãos. Nada mais do que isso. Tudo aquilo permanecia perfeitamente e claramente dentro do espírito da lei. E a resposta de Jesus foi demonstrar exatamente isso. E ele ainda irá mais longe no confronto com os fariseus. Vejam o versículo 25 a 27. Mas ele lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A resposta de Jesus deve ter sido dificilmente aceita por eles. Diria mais, deve ter sido extremamente difícil de engolir aquilo que Jesus havia dito. Lembrem-se, Jesus não está a falar com a escória da nação, como eles próprios dizem. Há uma altura nos evangelhos em que eles dizem, um dos líderes do Sinédrio vai dizer: o povo, essa geração, nada sabe da lei. São uns incultos, são uns burros. Eles são os iluminados. Eles são os guardiões da moral, dos bons costumes, os verdadeiros intérpretes da palavra de Deus. E vejam para onde Jesus aponta. Ele aponta precisamente para a palavra de Deus. E a forma como ele inicia o argumento revela bem a ironia utilizada pelo Senhor Jesus. Vejam o que é que Jesus diz. Nunca lestes? Está a falar com os intérpretes da lei. Está a falar com doutores da lei. Está a falar com homens instruídos e versados nas Escrituras. Mas Jesus está a apontar para o absurdo das acusações deles. Vocês nunca leram? Nunca leram o que se passou com Davi? Esqueceram-se do que aconteceu com Davi? São ignorantes? Passou-vos ao lado o que Davi fez? O sarcasmo presente nas palavras de Jesus é evidente.
Apesar de eles serem considerados os especialistas da Escritura, eles ignoravam o que a Escritura verdadeiramente ensinava. Davi e os seus companheiros andam a fugir do rei Saul, que os procurava matar a todo custo. Eles buscavam salvar as suas vidas quando chegam a Nob, onde estava o tabernáculo naquele momento. Como eles tinham fome, eles pediram comida. Ora, o problema é que a única comida disponível naquele momento do sacerdote eram os pães da proposição ou da presença. E o problema é que eles só podiam ser comidos exclusivamente pelos sacerdotes. Era a lei de Deus, não a Mishnah, não a tradição dos homens. Embora não fosse lícito que Davi e os que o acompanhavam comessem, não era a vontade do Senhor que eles viessem a morrer de fome, de todo. Então temos aqui um conflito. E dessa forma, nós não vemos em nenhuma parte das Escrituras nenhum tipo de condenação a Davi por ter comido os pães que não lhe eram lícitos. E porquê é que esta ilustração usada por Jesus é pertinente? Porque o rei Davi era o grande herói da era dourada de Israel. Era o ideal de rei que os fariseus tinham em mente. Quando pensavam em rei, era Davi. É o grande rei. Então Jesus está a mostrar a eles: vocês são hipócritas. Vocês estão a usar 2 pesos e 2 medidas diferentes. Mas ele está a mostrar não só a sua hipocrisia, como o seu legalismo exacerbado, que se fundamenta nas tradições dos homens, em vez de estar ancorado numa correta interpretação das Escrituras. Se assim fosse, Davi não poderia comer daquele pão. Eles invalidavam a lei de Deus, eles colocavam a tradição dos homens acima da palavra revelada. Mas além do exemplo de Davi, Jesus vai dar ainda um outro argumento para demonstrar que a acusação que eles estavam a fazer não tinha qualquer tipo de validade. E à primeira vista, nós podemos ficar a pensar que o argumento de Jesus é um pouco estranho, um pouco humanista, centrado no homem, como se o homem estivesse no centro. Jesus disse que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o seu oposto, certo? É o que está nas vossas Bíblias, é o que está na minha. Agora, além dos fariseus não interpretarem corretamente a lei, o significado e o propósito do sábado, eles ignoravam também o propósito da mesma lei que eles citavam, nomeadamente a que se referia ao sábado. Então o que é que Jesus faz? Como um bom mestre, como um bom profeta, ele corrige a visão errada daqueles que o estão a acusar e diz que vocês estão a fazer tudo ao contrário. Não, nós não estamos a invalidar o sábado. Vocês estão. O sábado seria um dia onde o homem cessaria as suas atividades e descansaria no Senhor. Era o dia da adoração comunitária, era o dia onde o judeu ia à sinagoga, ia ao templo, era o dia onde o judeu estava com o seu povo, era um dia de alegria, era um dia de regozijo e era um dia de refrigério. E Jesus está-lhe a dizer: vocês não conseguem ver que com todas as leis que vocês fizeram, vocês aboliram o significado do sábado e transformaram isto numa prisão para o povo, colocando fardos que vocês mesmos não cumprem e que colocam as pessoas em escravidão? Vocês, com essas leis ridículas, afastaram-se completamente do propósito do Shabat. E sem se darem conta, vocês estão a idolatrar o dia que o Senhor criou para descansar, em vez de o usarem para adorar o Senhor que o criou. As suas interpretações tornaram o dia de descanso precisamente no seu contrário. Eles eram escravos de mais de 1000 regulamentos acerca do sábado. Jesus coloca os termos nos devidos sítios. Vocês são obcecados com a lei. Mas não com a lei de Deus, mas com as interpretações que vocês dão à lei de Deus. E por conta da dureza do vosso coração, vocês acabam por perder o deleite que existe numa correta compreensão da lei. Lembrem-se, Deus, quando dá os 10 mandamentos, o que é que Ele diz? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da escravidão do Egito. É uma lei que liberta. É uma lei para povo que foi liberto. Mas quem não foi liberto não entende a liberdade que há na lei. Então eles, ao invés de serem libertos, eles tornam-se a cada dia mais escravos da própria lei que eles diziam seguir. Provavelmente eles até se tenham esquecido da origem do sábado. E por isso Jesus disse o porquê do sábado existir. Talvez eles até apontassem para a lei mosaica, onde vemos plasmado a guarda do sábado no 4º mandamento. Mas mesmo que eles apontassem para o mandamento, para o 4º mandamento, eles faziam-no erradamente. E porquê? Porque a instituição do Shabat, ou do descanso, ela precede a lei. Ela não é dada a Moisés, ela vem antes disso. O sábado tem a sua origem na criação. E vejam a bondade e a graça do Senhor.
Não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas o homem não teve de esperar 7 dias para chegar ao Shabat. O dia a seguir à existência do homem é o Shabat. O Senhor, o dia a seguir a Deus colocar e criar o homem, Ele dá-lhe um dia para o adorar, para descansar nele, para se deleitar na criação do próprio Deus. E a bondade e a graça do Senhor também é evidente aí. Eles não tiveram de esperar 6 dias para terem o privilégio de ter um dia somente para o Senhor, adorando-o, deleitando-se nele, voltado para ele e para a criação. E é por isso que o Senhor afirma perante os seus opositores que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É curioso nós repararmos que existem vários marcadores astronómicos e temporais que são sinalizados com a criação. Os dias, onde vemos a Terra a fazer uma volta em torno de si mesma, 24 horas, temos um marcador aí. Um mês, que é uma unidade de tempo baseada no ciclo da Lua e o seu período de translação ao redor da Terra. E temos também o ano, uma outra unidade de tempo baseada na órbita da Terra ao redor do Sol. Todas estas coisas estão ancoradas na criação e a humanidade continua a observá-las. Vejam que são marcadores que o Senhor criou. A humanidade não tem como fugir dela. Dias, meses, anos. O Senhor deixou esses elementos bem marcados. Contudo, há uma unidade de tempo que ficou sem um marcador visível na criação. Não há nenhum astro que possa mostrar esse dia, o sábado. E eu acredito que o Senhor o fez porque o sábado ele não tem simplesmente um significado temporal, como vemos nos outros. O sábado ele tem e aponta um propósito teológico e escatológico. E é exatamente isso que o autor da Epístola aos Hebreus vai dizer em Hebreus 4, versículos 4 a 11. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Portanto, o argumento de Jesus, apesar de parecer humanista à primeira vista, quando ele diz que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado, na realidade, ele tem um caráter profundamente cristológico. Porquê? Porque Jesus é verdadeiramente o nosso Shabat, o nosso descanso. Ele é onde tudo converge e onde toda a criação irá ser restaurada. É onde nós realmente e verdadeiramente descansamos. É ou não é? Não é a Ele que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades? Não é a Ele que devemos lançar todas as nossas petições? Não é Ele que nos cura de todas as coisas? Não é Ele que nos dá todas as coisas? Não é Ele que temos paz em meio à guerra? O Senhor é o nosso descanso. Se nós ansiamos pelo descanso após uma semana árdua de trabalho, porque o nosso corpo assim o exige, quanto mais nós deveríamos ansiar e desejar a plenitude da nossa salvação, garantida e providenciada por Jesus, o Cristo. Essa semana de trabalho, 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás, tem um significado escatológico. Ele aponta para o nosso descanso final. Onde as nossas almas irão descansar do pecado, descansar da maldade do homem, descansar de nós mesmos. E onde nós iremos nos deleitar totalmente, suficientemente e unicamente no nosso Senhor. Estas palavras que Jesus declarou aos fariseus seriam de certeza suficientes para causar desconforto nos seus ouvidos. Mas o que ele iria dizer de seguida iria enfurecê-los, sem a mínima dúvida. Vejam o versículo 28. Portanto, ou de sorte, que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui Jesus dá a machadada neles. Porquê? Porque Jesus dizer que o homem tinha uma proeminência sobre o sábado já eram ofensivas aos seus ouvidos, certo?
O sábado não foi criado por causa do o homem não foi criado por causa do sábado, sim o sábado por causa do homem. Agora imaginem eles ouvirem da boca de Jesus que Ele é Senhor, inclusivamente sobre o sábado que foi criado para o homem. Percebem as implicações que Jesus está aqui a dizer? Jesus não está a dizer, olha, eu posso fazer o que eu quero no sábado. Os meus discípulos, porque são meus discípulos, podem fazer o que eu quero no sábado. Não, 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 não. Jesus está a dizer, eu sou o Senhor do sábado. Percebem para onde é que Ele está a apontar? Não é a primeira vez que Jesus se designa a si mesmo Filho do Homem. Aliás, esse é inclusive o título mais utilizado por Ele mesmo para se designar a si. Nos 4 Evangelhos, Jesus utiliza esse título, Filho do Homem, 89 vezes para se referir a si mesmo. Era um título que ele gostava particularmente. Os estudiosos, pelo menos na sua maioria, compreendem este título como originário da visão de Daniel 7, onde o Filho do Homem é uma figura celestial que governará e julgará o universo eternamente. Nós, erradamente, entendemos o Filho de Deus como ligado à presença divina e o Filho do Homem como ligado à sua natureza humana. Mas nem sempre é assim. O Filho de Deus nas Escrituras também podemos ser nós. E o que é que devemos fazer? Obedecer a Deus. Então o Filho de Deus mostra-nos a nossa dependência e a nossa obediência a Deus. O Filho do Homem, para Jesus, aponta para Daniel 7, uma figura celestial que tem domínio e governo eterno. Ele está a defender a sua divindade aqui. É por isso que ele diz, eu sou o Senhor do sábado. O sábado não apareceu do nada. O sábado foi criado. E se eu sou Senhor, significa que eu sou o seu Criador. Curiosamente, os fariseus não ficam muito ofendidos quando Jesus diz e fala o Filho do Homem. Então eu acredito que esse significado estava velado para com eles. Eles não entendiam perfeitamente o que era. Mas, no entanto, há aqui outra palavra que eles entendem perfeitamente o seu significado. E é a palavra Senhor. E muitas das vezes no Novo Testamento, quando esta palavra aparece Senhor, ela é usada para designar Deus Pai. Portanto, Senhor não é com o sentido que nós temos de respeito para com as pessoas. Olha, o Senhor importa, só o Senhor pode fazer isto. Não, não. Senhor implica aqui soberania, direito, divindade, proeminência. Facto esse é também comprovado com o uso dessa palavra na Septuaginta, que é a mais antiga tradução do Antigo Testamento para o grego. E esta palavra no grego, kurios, é usada novamente para Deus no Antigo Testamento. Então Jesus está a utilizar um título que nós encontramos no Antigo Testamento ser usado para Deus, como o Senhor. E este título de Senhor passa a ser o título cristológico mais predominante nos escritos neotestamentários. Mais de 500 vezes Jesus é referido como o Senhor no Novo Testamento. E porquê é que isto é importante? Porque, como eu vos disse, Jesus está a utilizar um título com implicações nas Escrituras que só é entregue a um ser, o próprio Deus. Somente Deus é Senhor. Ele é Senhor dos Senhores. E Jesus está a dizer, eu sou o Senhor do sábado, para que não hajam dúvidas. Ou seja, Jesus está a dizer, eu sou o próprio Deus. E nesta frase isto fica evidente, porque Ele é o Senhor do sábado. E isso remete-nos para onde? Para a criação. Se Ele é o Senhor do sábado, significa que Ele criou todas as coisas, inclusive é o sábado. Ele é o Senhor. Portanto, foi Jesus quem o abençoou e quem o santificou. E mais uma vez, de forma magistral, Jesus utiliza um conflito com os fariseus para expor a sua autoridade e o seu poder ancorado na divindade. Ele acabara de declarar que eles estavam errados nas suas considerações acerca do sábado, não só porque eles erraram em compreender corretamente qual o propósito e o fim do Shabat, como principalmente eles estavam completamente alheios ao facto de que diante deles estava alguém que era maior do que o sábado. Pois ele mesmo era o seu Criador. Agora imaginem um judeu, um fariseu, a ouvir um homem a ter a prepotência de dizer: eu sou Senhor do sábado. Eu sou maior do que o sábado. E como eu sou o Criador e não os homens, por muito instruídos que possam ser, por muito conhecimento que possam ter da palavra, por muita iluminação que vocês possam ter, eu, que sou o Senhor do sábado, posso dizer o que é lícito e o que não é lícito fazer nesse dia. Eu sou o Senhor.
Somente o Criador e o legislador é que têm o direito de declarar o que é lícito ou não é lícito de fazer. Ele é o padrão. É ele quem estabelece as regras, não o homem. O homem o que tem de fazer é interpretar corretamente a intenção que está na letra do Senhor, na palavra de Deus. E é aqui, nesta frase, eu sou o Senhor do sábado, que o conflito é escalado e vai atingir proporções finais. Marcos não nos diz o que os fariseus disseram ou pensaram, mas o que acontece de seguida não deixará espaço para qualquer tipo de dúvidas. Vejam versículos 1 a 4 do capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. Estavam a observar Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Marcos faz aqui algo extremamente inteligente. Jesus irá repetir, de certa forma, aquilo que já tinha feito anteriormente com o paralítico. E vemos este padrão a acontecer muitas vezes com Jesus. Essa é uma das marcas do seu ministério. As suas palavras e as suas obras estão sempre em perfeita sintonia, confirmando-se mutuamente. Após o conflito acerca do sábado iniciar no final do capítulo 2, é no início do capítulo 3 que vemos o clímax desse conflito a acontecer, através do episódio do homem da mão ressequida. O contexto é, novamente, num dia de sábado. Jesus volta à sinagoga. E entre os presentes está um homem com uma deficiência numa das mãos. Uma mão ressequida, paralisada, deficiente. Os fariseus também se encontram ali e fazem parte central desta cena. E Marcos registra um detalhe muito importante. A presença dos fariseus não é um detalhe, não é inocente. Eles estão ali com um propósito muito específico. Eles não vão à sinagoga para honrar o sábado e adorar o seu Criador, viram? Eles vão à sinagoga a ver se encontram motivo para acusar Jesus. Eles mesmos acabaram de invalidar as tradições que eles diziam seguir. A linguagem utilizada por Marcos é claramente jurídica. Eles já tinham interpretado o episódio das espigas como uma violação do sábado. Agora eles precisam de testemunhas. Eles precisam de uma prova definitiva para formalizar essa acusação. Precisam de algo que possa ser levado diante do sinédrio, diante do tribunal religioso, dizendo: estão aqui as provas. Este homem profanou o sábado, blasfemou. E isto revela o verdadeiro estado espiritual daqueles homens. O coração deles estava tão endurecido que eles já não tinham qualquer disposição para aprender ou reconsiderar as suas posições. Eles só procuravam uma coisa: uma oportunidade para condenar Jesus. Não interessa se Jesus está certo no que diz, eles querem satisfazer os desejos da sua carne. Nós não sabemos sequer se aquele homem foi levado ali propositadamente pelos fariseus. Pode ter sido, não sabemos. Mas o texto deixa claro que eles estavam determinados a apanhar Jesus em flagrante caso ele realizasse uma cura no sábado. Porquê? Porque nas tradições deles só podiam fazer algo no sábado que envolvesse a cura da morte. Ou seja, só se a pessoa estivesse num estado em que estava a ponto de morrer é que eles podiam trabalhar alguma coisa. E Jesus, em Mateus, vai chamá-los à hipocrisia e diz: qual de vocês, se tiver uma ovelha ou um dos vossos animais em necessidade, não vai lá socorrê-lo? Claro que iam. Claro que iam. Jesus, porém, não demonstra qualquer preocupação com as intenções dele. Jesus está-se marimbando para o que eles querem. O que move Jesus é cumprir a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio. E por isso, ele coloca o homem precisamente no centro da sinagoga, onde toda a gente o pode ver. E mais uma vez, Jesus dirige uma pergunta aos fariseus e uma pergunta à qual eles não conseguem ou não querem responder. Não porque eles ignorassem a resposta, mas porque eles não estavam dispostos a aceitá-la. A questão colocada por Jesus é simples, mas profundamente devastadora. Ele retira a discussão do campo meramente jurídico e coloca exatamente onde ela deveria estar, na esfera moral. Mais uma vez, Jesus obriga-os a confrontarem-se com a incoerência entre as suas tradições e a verdadeira intenção da lei de Deus. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? O que é que se pode fazer? Salvar ou matar? Paulo faz um comentário brilhante acerca deste episódio. Ele diz o seguinte, cito: Jesus não brinca com a questão do que Deus permite ou não permite.
O que ele quer mesmo é obedecer. A sua vida poderia ser descrita como um levante da obediência num mundo de desobediência. Ele não revogou a lei, mas a interpretou com autoridade. Vejam, a lei tinha como propósito ensinar o homem a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ela também revela a pecaminosidade do homem, mas ela ensina como o homem deve adorar o Senhor e como deve adorar o próximo, como deve amar o próximo adorando o Senhor dessa forma. Portanto, se esse é o propósito da lei, fazer o bem nunca poderia representar uma violação do sábado. Porque é fazer o bem. Pelo contrário, era o verdadeiro cumprimento do espírito da lei. E o silêncio dos fariseus deveria ter-lhes servido de alerta. As suas tradições, o que Jesus está a dizer é: as vossas tradições não estão alinhadas com a lei de Deus. Elas não refletem o caráter do meu Pai, que é santo e misericordioso e que se preocupa com a humanidade em necessidade. Mas a dureza dos corações e o orgulho espiritual impedem estes homens de reconhecer aquilo que Jesus está a dizer. Vejam, o sábado não era um dia de inatividade vazia, mas sim um dia orientado para o bem, para a adoração, para o refrigério e para o cuidado ao próximo. Contudo, aqueles homens haviam transformado uma bênção divina num sistema opressivo. Quando Deus descansou no sétimo dia, isso não significa que Ele abandonou a sua criação ou que se ausentou de qualquer tipo de atividade providencial. O descanso divino aponta para satisfação, plenitude e deleite na obra concluída. Se Deus sustenta continuamente todas as coisas, então o sábado jamais poderia ser usado como desculpa para negligenciar o amor e a misericórdia. Eles deveriam ter entendido isso. Vocês não perceberam que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado? E há ainda algo mais profundo nas palavras de Jesus. Porque em Tiago 4, versículo 17, nós lemos: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de no sábado fazer o bem e não o fiz, eu pequei, logo profanei o sábado. A palavra salvar, utilizada por Jesus, pode também carregar o sentido de curar. Portanto, o contraste entre Jesus e os fariseus torna-se ainda mais evidente. As intenções, as motivações e os objetivos de ambos não poderiam estar mais diferentes. Porquê? Porque nós vemos que Jesus quer curar e no versículo 6 o que é que lemos dos fariseus? Eles querem matar. Eles querem condenar e querem destruir. Enquanto Jesus procura restaurar a vida, os fariseus já começam a procurar uma forma de o matar. Irmãos, no século I, em Israel, não havia segurança social. Aquele homem com a mão mirrada, se calhar não conseguia trabalhar naquilo que era o seu trabalho. Não sei se aconteceu depois, de adulto, se não aconteceu. O que é certo é que aquele homem tinha uma incapacidade para trabalhar. O facto de eles não estarem dispostos a responder à pergunta de Jesus demonstra que eles não estão preocupados com as pessoas, mas demonstra o cuidado do nosso Senhor, que até nesses pequenos pormenores Ele repara. Mas vejam agora o que o Senhor do sábado fará diante do silêncio endurecido dos seus opositores. Versículos 5 e 6, para terminarmos. Olhando-os em redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, ele disse ao homem: estenda a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Apesar de eles não terem respondido e de terem ficado em silêncio, esse silêncio não refletia aquilo que ia nos seus corações. Não é que eles não soubessem a resposta correta para a pergunta de Jesus. Eles sabiam. Mas a dureza dos seus corações não permitia curvarem-se perante ele, reconhecerem o seu pecado, o seu orgulho, o seu legalismo e aprenderem com o Mestre a própria palavra de Deus diante deles. Um coração endurecido, irmãos, não dá espaço à aprendizagem. É das piores coisas que pode existir. Dentro da igreja, fora da igreja. Um coração que não é ensinável é terrível. Para um coração assim, só há lugar ao ressentimento, posteriormente à mágoa e, por último, ao ódio. Esse é o estágio. A maldade destes homens, o pecado destes homens, a indiferença destes homens perante o sofrimento
de um seu semelhante provocou duas emoções em Jesus. Indignação, ou uma melhor tradução seria ira. Jesus ficou extremamente irado e tristeza profunda. A indiferença perante alguém em necessidade evidente leva Jesus a experienciar esses dois sentimentos. Como seria possível intérpretes da lei, pessoas religiosas, pessoas bem reputadas, utilizarem a lei num sentido totalmente diferente daquele que Deus havia estabelecido? A hipocrisia deles era por demais evidente e Jesus não esconde minimamente o seu desagrado. Como Jesus mais tarde lhes vai chamar, eles são verdadeiramente sepulcros caiados, que por fora aparentam piedade, mas o seu interior está cheio de imundícia. Esta é a perversidade da sua situação. Eles não só são incapazes de reconhecer a condição, como ainda têm a ousadia de confrontar aquele que interpreta a lei corretamente e os corrige. Não é de admirar Jesus ter ficado daquela forma. Ele sentiu a ira santa e a justa tristeza que todos nós devemos sentir de cada vez que injustiças são cometidas, principalmente quando essas obras vêm com roupagem religiosa, principalmente quando são feitas em nome de Deus. Não há nada mais perverso do que isso. Isso é diabólico. Jesus, melhor do que ninguém, sabia-o e por isso reagiu dessa forma e prosseguiu na sua missão. Ele mandou o homem pôr-se no centro para que todos os olhares estivessem sobre ele. Ele ordenou: estenda a tua mão. E logo o milagre aconteceu mais uma vez. A sua mão ficou sã, a sua mão ficou boa, a sua mão ficou perfeita. E mais uma vez Jesus demonstrou que Deus era com ele e que a sua interpretação da lei do sábado era a correta e não a tradição daqueles homens religiosos. O último versículo é elucidativo do tipo de pessoas com quem Jesus lidava. Em vez de eles meditarem naquilo que havia acontecido, eles foram a correr, conspirar com os herodianos para arranjar uma maneira de conseguirem matar Jesus. Este verbo conspirar, ele tem o propósito de dizer que eles foram estabelecer algo que já estava nos seus corações. Eles simplesmente foram pôr para fora aquilo que estava lá dentro. Eles não meditaram no que Jesus fez, eles não pensaram na interpretação correta da lei, eles tinham um só propósito. Eles foram à sinagoga para encontrar algo para acusar Jesus. Eles já têm algo para acusar Jesus. Então agora eles vão conspirar com alguém para matar Jesus. Eles não estavam abertos a aprender e isso é terrível. O compromisso deles claramente não era com a lei, claramente não era com a verdade e muito menos era com Deus. E este comportamento provou que eles só queriam mesmo ter um pretexto para tirarem a vida de Jesus. Pelo relato dos Evangelhos, nós sabemos que o seu grande problema não era somente com o que Jesus fazia, mas principalmente com as implicações daquilo que ele dizia. Lembrem-se, Jesus já disse que tinha autoridade para perdoar pecados. Jesus fez-se Senhor do sábado e muitas outras coisas que claramente apontavam para a única conclusão possível. Jesus demonstrava e declarava ser o próprio Deus encarnado diante deles. Mas como lemos em João 1:11, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E isso era algo insuportável para aqueles homens, cegos por um sistema religioso que os aprisionava a cada dia mais nos seus pecados. E de tal forma isso é uma realidade evidente que eles vão conspirar com alguns daqueles com quem eles menos coisas tinham em comum. Os herodianos. Então vejam, o ódio a Jesus consegue unir dois grupos completamente diferentes que se odeiam mutuamente, mas que como odeiam também Jesus, eles unem-se para cumprir esse propósito. Para terem uma pequena noção, eles eram inimigos irreconciliáveis. A sua cosmovisão, a forma que eles tinham de ver o mundo e de pensar o mundo era totalmente oposta. Os fariseus tinham um sentido altamente patriota. Eles entendiam e ensinavam que não se deveria pagar tributos a César. Eles não aceitavam o facto de Israel estar debaixo de uma nação opressora. Já os herodianos eram exatamente o oposto. Eles pregavam fidelidade incondicional a Herodes, um
um fantoche nas mãos de Roma, digamos assim. E eles sustentavam que os judeus deviam sim pagar tributo a César. No entanto, apesar disto, eles unem-se contra o Cristo e desenvolvem um plano para o poderem apanhar. Curiosamente, o ódio ao Senhor uniu, ainda que temporariamente, aqueles que eram interessados em cumprir a lei de Deus, ainda que erradamente, os fariseus, e aqueles que eram negligentes com os mandamentos divinos, os liberais, os herodianos. Ambos tinham um objetivo em comum: livrar-se de Jesus. Este homem tem de ser morto. Nós temos de encontrar uma forma de o matar. É expectável que assim seja. Afinal de contas, o ensino de Jesus confronta conservadores e progressistas. Confronta legalistas e mundanos. Confronta religiosos e confronta ateus. Todos são ofendidos pelo Senhor do sábado, que é o Senhor dos senhores. E não é por nada de errado que ele tenha, que ele faça ou que ele ensine. Pois ele é o justo Filho de Deus, o Santo de Israel. Com este episódio, tanto os planos dos seus inimigos como as suas intenções malignas são expostas. O pecado do homem irá levar a que o autor da vida venha a ser injustamente condenado à morte. Morte essa que já fazia parte do eterno plano do Senhor para salvar muitos dos seus inimigos, inclusive alguns dos fariseus. E por causa da sua obra que o Senhor Jesus fez, nós descansamos. Nós temos o nosso Shabat em Cristo, porque Ele verdadeiramente é o nosso descanso. E por isso nós podemos repetir as palavras que se encontram na carta aos Hebreus que lemos há pouco. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso é o nosso Senhor, o Senhor Jesus, em quem nós confiamos, em quem nós esperamos, não só nesta vida, mas principalmente na vida que há de vir. Amém, irmãos?